Bom, gente, hoje eu vou falar um pouco sobre Swift Syntax, mas antes disso, final de semana eu estava vendo a palestra, os slides que eu estava fazendo, eu falei, nossa, que nome chato, como é que vocês vão querer ver isso? Então, eu estava vendo Greg News, daí eu descobri uma trend no TikTok, daí eu vou mudar o nome dessa palestra agora. Então, 5 coisas que não querem que você saiba sobre Swift Syntax. Você não vai acreditar na número 4. Beleza. Quem sou eu? Eu sou o Guilherme Martinez Sampaio, trabalho em um time chamado Mobile Platform aqui no iFood. Meu Twitter, GitHub, Instagram, que não tem nada interessante lá, não me adicione. É de Sampaio. Se quiserem mandar um e-mail, guilhermesampaio.gmail. Beleza, hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre Swift Syntax, vai ser bem uma introdução. Vou fazer um exemplo. Vou falar sobre as 5 aplicações, que você não vai acreditar na quarta. Vou falar sobre outras aplicações que existem de mercado. Vou fazer um TLDR caso você não tenha prestado atenção em nada. E vou abrir para perguntas. Show, calma. Mas antes de mais nada, só voltando. Vai ser bem uma introdução, então, não esperem aqui que você vai sair proficiente disso. Eu acho que é tudo uma questão de treino, documentação é péssima, mas é mais para dar ideias para vocês do que você pode fazer com isso. Show. Swift Syntax são 3 coisas, basicamente. Seu código Swift, uma parada chamada árvore abstrata de sintaxe e visitor pattern. Hoje eu vou falar sobre essas 3 coisas, então pode passar. Começando com a árvore abstrata de sintaxe. Aqui é o pipeline de compilação do Swift. Toda linguagem de programação começa assim. Toda linguagem de programação compilada tem algo parecido com isso. Vou usar Swift, mas isso é aplicável para outras coisas também. Você tem seu código-fonte. Seu código-fonte vai passar pelo compilador, ele vai fazer o parse e ele vai gerar uma árvore de sintaxe, árvore abstrata de sintaxe, AST. E a partir disso você tem uma árvore. Então você tem vários componentes que são montados e você começa a fazer processos em cima dessa árvore. Análise semântica, daí no caso Swift, tradução para Swift Intermediate Language e o resto que não importa muito. Mas, enfim, hoje a gente vai falar sobre AST. Então, pode passar? Para vocês não acharem que eu estou mentindo, dá para vocês imprimirem AST do Swift no próprio compilador. Se você usar o Swift C com front-end emit syntax, em um exemplo, nesse caso esse exemplo é só um arquivo que tem let value igual a 1, ele vai imprimir um JSON para você com toda a AST do Swift para você analisar. Não usem isso, é muito feio, é muito ruim de trabalhar, é péssimo. É só um exemplo que isso está dentro do compilador também. Pode passar. Eu acho que o jeito mais fácil de trabalhar com AST é esse site maroto chamado Swift AST Explorer. Você vai lá, escreve o texto e ele vai falando quais são todos os componentes. Aqui, por exemplo, a gente tem ali a declaração de variável, tem um identificador aqui que é o value, tem a inicialização e uma expressão de literal de inteiro com 1. É um monte de coisa. Mas pode passar. Só aquele slide de uma forma mais simplificada. A declaração de variável é onde a gente tem o let. Esse partner binding list é para caso você tenha várias atribuições dentro de uma mesma linha, que você pode fazer tipo let A igual a 1, B igual a 2 e etc. Mas aqui no caso, como a gente só tem um, a gente só tem um pattern binding. Daí a gente tem o identificador aqui no caso, que é o value, que é o tipo, de atribuição de fato. Eu estou falando muito rápido, gente, se alguém quiser me interromper, é isso, eu estou nervoso. Show, pode passar. Aqui, você deve estar pensando, mas isso é uma árvore? Pronto, aqui, eu criei uma árvore para vocês. Caso não tenha ficado claro. Então, a gente tem ali a declaração de variável, a mesma coisa que a gente viu no slide anterior, a lista de patterns, o pattern, o identificador, a cláusula de inicialização com o literal de inteiro. Um exemplo bem simples, mas pode passar. Daí eu acho que agora a gente vai para o visitor pattern. Isso aqui é um trecho do livro do Gang of Four, aquele livro azul e branco, copiado, mas eu vou falar com as minhas palavras.
Visitor pattern é basicamente um pattern que você vai usar para visitar uma estrutura e coletar informação a partir disso. É, quase isso. Enfim, pode passar. No Swift Syntax, você tem um visitor que é o padrão dele, que é esse Swift Syntax Visitor. A API dele é baseada em... Eu estou entrando lá na câmera? Tá. Eu fico andando, então... beleza. A API dele é centralizada nesse cara. Para você usar ele, você vai fazer uma subclasse desse cara. Ele tem esse método walk, que é o método principal que vai executar de fato. Mas aí depois, para fazer as análises que você quer, você vai fazer override em algum desses visits da vida. Aqui, por exemplo, você tem esse visit class declaration syntax. Ele retorna um continue kind. Ele tem dois casos, que é visit child e skip children. No caso de visit, ele vai falar assim, opa, você pode... Olhe para os seus filhos. Se você der skip, ele vai falar assim, ignora seus filhos. É isso. E baseado nisso, nos visits que você faz em cada nó, você pode ir extraindo informação sobre o que você quer. Está muito abstrato, mas vai ficar mais concreto quando eu mostrar um exemplo. A mesma coisa aqui embaixo para uma declaração de variável. E você pode falar assim, putz, eu posso declarar uma variável em Swift em qualquer nível de... Eu posso ter um main.swift que eu tenho um let var, let a igual a 1, global. Ou eu posso ter uma declaração de variável dentro de uma classe, que é uma variável da classe, ou posso ter uma declaração de uma variável dentro de um método. Mas, enfim, se você só sobrescrever esse cara, você vai capturar todo mundo. Então, tipo, o interessante é você saber que a qual nível você quer entrar na árvore. Por isso que você tem esses visit children ou skip children. Então, tipo, se eu só quero saber as declarações de variáveis de uma dada classe, eu vou tentar fazer alguma lógica que vai falar assim, opa, eu entrei em uma classe, então, beleza. Eu consigo capturar o estado atual da minha visita. Show. E tem esse visit post que é, opa, acabei de sair dessa declaração de variável. Então, no mesmo caso que eu visitei uma classe, eu tenho aqui que eu saí da classe, eu poderia sobrescrever isso e saber, beleza, não estou mais vendo essa classe, não consigo capturar a informação e seguir em frente. Pode passar, por favor? O outro cara que tem no Swift Syntax que é interessante saber é esse Syntax Writer, que serve para você fazer refactoring, basicamente. Você usa Swift para escrever Swift. Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar mais claro, mas daí serve para você fazer aplicações de refactoring. Beleza? Eu acho que agora é o exemplo. Pode passar. Não é exemplo ainda não. Esqueci dos meus próprios slides, mas enfim. Aqui é um exemplo de como é uma execução. Então eu tenho meu visitor, que é um dos caras que eu vou mostrar hoje, que eu tenho esse protocol conformance visitor, que é um cara que vai olhar para um dado arquivo e vai falar assim, opa, quais são os tipos que conformam com esse dado protocolo? Daí aqui como funciona, você pega esse Swift, esse syntax parser, passa uma URL para ele, daí você vai ter uma sintaxe, vai ter os tokens de sintaxe, você manda o visitor visitar, caminhar, né? E ele vai sair executando o que você quiser. É importante frisar que tipo, você tem que fazer a lógica de extrair a informação que você quer, senão nada funciona. Beleza, acho que agora é o exemplo. Sim. Deixa pro computador. Opa! Acho que eu consigo fazer os dois simultaneamente. Olha lá, estava aberto. Beleza, vocês conseguem ler? Não, tá pequeno. Eu não consigo ler. Não, tá de boa. Vamos lá. Para começar, eu tenho aqui meu exemplo. Eu adicionei o Swift Syntax como dependência e estou adicionando o Swift Argument Parser como dependência também. Eu vou falar os caras que interessam só, porque o resto não é tão interessante assim. Mas aqui eu tenho o meu visitor de fato, que eu tenho esse Syntax Visitor. Eu inicializo ele com o protocolo que eu quero saber. E eu saio visitando as coisas. O primeiro exemplo aqui que eu tenho é o caso de uma declaração de struct.
uma declaração de enum e uma declaração de classe. Para todos os casos, eu estou direcionando para esse método de processar. Tem uma declaração de protocolo aqui também. Estou direcionando para esse método de processar, que é onde eu vou tentar entender se faz sentido isso. Eu capturo o ID desse cara, então esse identificador aqui, no caso, vai ser o nome do protocolo, da classe, do enum ou da struct. Aqui eu estou fazendo um conformance. Como eu digo, é complexo, você vai aprender essas coisas com exemplo, e tentativa e falha, e aquele site de Swift EST. Não adianta nada ficar falando isso aqui, o que é cada coisa, que a gente só vai perder tempo, mas é só um exemplo aqui. Aqui eu estou gerando as conformidades, estou capturando as conformidades desse dado tipo, o protocolo, e estou vendo se tem o protocolo que eu quero, e estou appendando. Tá. Aqui... Opa. Aqui a parte que interessa é para todo arquivo que eu estou mandando ele olhar, eu estou pegando esse visitor e estou... Nossa, ficou bem complexo isso. Não, peraí. O que eu tenho que mostrar é esse cara daqui de baixo. Isso. Aqui eu estou pegando, parciando um dado source file que me passaram, eu estou pegando o visitor, que é esse parser, e estou dando walk e recebo aqui. E no fim eu estou pegando aqui o resultado. Como eu estou rodando esse cara? Eu estou rodando ele dentro do próprio iFood, uma pasta que é Legacy Sources Deep Link Manager, e estou procurando os casos que são Deep Link. Vocês não devem estar conseguindo ver direito, mas enfim, é isso. Então, se eu vier e mandar esse cara rodar... Oi? Expose ao vivo. Tá lerdo, hein, gente? Pausa dramática. Enfim. Show. Aqui eu estou mostrando... Temos 4 deep links na parte de legado do iFood. No nosso módulo de legado. Mas enfim, agora eu sei onde esses caras estão. Esse é o exemplo número 1. Daí agora tem o exemplo número 2. Está dentro do próprio iFood, mas esse cara é bem simples. Eu não vou rodar ele. Estava aberto. Enfim. Olha, estava aberto exatamente onde eu queria. O que esse cara faz? Por motivos não tão interessantes, a gente usa a Swift Interface. É interessante, mas não é o escopo dessa talk. E por conta disso, é interessante para a gente colocar @frozen em enumeradores são públicos, para não ter aquele warning de unknown cases, que vocês já devem ter visto alguma vez na vida de vocês. Então a gente fez um cara que falou assim, putz, vamos passar pelo projeto, saindo, reescrevendo todos os enumeradores públicos para colocar @frozen nele e a gente matar esses warnings. Então esse cara faz exatamente isso. Então, eu tenho uma deny list aqui, para caso eu queira ignorar uma galera, alguns tipos. O que eu vejo se o nó é público. Isso aqui é uma extensão. Eu vejo se ele tem frozen dentro dele, porque se ele já tem frozen, não adianta nada colocar frozen. E por fim, o que eu faço aqui eu crio um atributo que é o frozen, adiciono ele, basicamente. Adiciono ele na lista de modifiers. E bom, isso aqui não é interessante. Interessante é que dá para fazer isso. A execução não é interessante. Estou falando sério. Show. A gente pode voltar aqui para os slides. Para a galera que viu depois no vídeo, eu estava sentado atrás da câmera. Beleza, pode passar. A gente falou sobre o protocolo conformances e sobre os anúncios. Beleza. Eu acho que agora é a parte mais emocionante para vocês, que vocês querem saber o que é o número 4. Enfim, pode passar. A primeira aplicação que a gente tem, que a gente usa dentro do iFood, é para custom itens. Pode passar. A gente tem um linter sobre network requests. Eu não vou expor qual é a network que está igual aqui, mas ele checa casos que a gente tem a mesma network declarada em vários lugares.
É normal em um time de muita gente sai fazendo coisas repetidas sem nem se dar conta que existem. Então, a gente tem um cara que consegue capturar esses casos. Então, a gente olha pelo um projeto inteiro e beleza. Opa, tem um cara estranho aqui. Tipo, essa request é exatamente igual a outra. A gente pode melhorar isso. Pode passar? A gente tem injeção de dependência no projeto, a gente usa o Service Locator. A gente tem um validador sobre as coisas que foram registradas no nosso Service Locator, elas existem de fato. Porque senão ela vai dar crash em produção. Então a gente tem um cara que olha as coisas que são injetadas e se elas foram de fato registradas, para fazer com que nosso Service Locator seja safe. Tem funcionado bem. Não temos mais crash referente a isso depois desse linter. Pode passar? Eu acho que o segundo caso, eu já falei um pouco, que é o refactor, pode passar? É o caso de Frozen Enums, mas aqui de uma forma mais simples do que está acontecendo. A gente tem aqui esse hipotético enum de estado, que é público. Quando a gente roda ele ganha o @frozen. A gente tem um hipotético enum, que é interno, delivery. Ele não existe, viu, gente? E quando a gente roda ele não é público, ele não ganha frozen. Pode passar? Isso aqui não é tão interessante o texto? Pode ignorar, é feio esse texto. Mas a gente mudou a nossa camada de analytics no ano passado e ela mudou bastante coisa e para facilitar para as pessoas a gente criou um script que faz a migração automática. Faz 90% do esforço que alguém teria que fazer para migrar do antigo para o novo. Então, é um jeito de incentivar as pessoas a usarem a nova forma que é mais top. Pode passar, por favor? A gente usa para code generation também. Pode passar? Textão também. Tem um caso muito específico que a gente usa para geração de código, em um caso de teste unitário que é bem complexo, que a gente precisava fazer uma migração e a gente tinha que ter certeza que as coisas funcionavam, então a gente gerou teste unitário para tudo, a gente gerou mais de 4.000 linhas de código e a gente usou o Swift Syntax para entender como funciona o nosso código atualmente e gerar testes unitários que faziam sentido para comparar duas formas diferentes. Não é tão interessante, mas enfim. Oi? Pode usar, por favor. Agora é a pausa dramática, porque o próximo é o 4. Pode passar. Eu acho que isso para mim é a parte mais legal de tudo isso que dá para fazer, que é a visualização de dado. Pode passar? Aqui é tipo um Bezos Charts, não sei se vocês manjam dessa simbologia, mas enfim, é um chart sobre como funciona uma certa área do iFood, a parte de network, aqui no caso. Eu entender como funciona a parte de network, porque eu coletei um monte de dados, criei um banco de dados, e saí fazendo gráfico sobre isso. Beleza, esse é o primeiro ponto. Agora o ponto mais interessante, que eu acho que é isso. Esse cara aqui é um gordinho pessoal meu. A gente tem muito código legado. A iFood cresceu muito durante os anos. E a gente criou uma forma onde a gente consegue, com o Swift Syntax, entender qual que é a relação dos códigos que a gente tem no nosso monolito, nosso projeto monolito, entender o que a gente precisa quebrar para conseguir modularizar uma certa área do nosso monolito, do nosso legado. Pode passar aqui, eu vou para um exemplo mais concreto. Aqui a gente tem uma pasta que tem 3 deep links que dependem do Deep Link Manager. Se a gente modulariza o Deep Link Manager, a gente consegue modularizar essa pasta inteira. Então, é um jeito de a gente ter uma visualização fácil de saber, opa, se eu quiser modularizar isso, o que eu preciso fazer para isso ser verdade? Então, a gente consegue direcionar trabalho e esforço para, ao invés de você ficar olhando para o vão sem saber o que fazer. A gente está usando o Swift Syntax aqui para criar essas relações entre os tipos e a gente está usando o GraphViews para gerar esses gráficos bonitos. Pode passar? Eu não sei se foi tão interessante assim, mas eu gosto muito disso. Mas eu espero que vocês tenham prestado atenção até agora. E por fim, eu acho que deletar código morto. Pode passar? A gente tem um caso dentro do iFood que a gente usa Buck, então isso nos dá algumas virtudes e alguns problemas. Alguns dos problemas algumas ferramentas do mercado não funcionam com a gente. Então eu criei um script que consegue analisar um dado módulo nosso, quais são os tipos que não estão, quais são os tipos declarados dentro daquele módulo que não estão sendo usados em lugar nenhum. Daí aqui, por exemplo, eu estou rodando nossa camada de network,
temos coisas para deletar. Eu rodei isso hoje, então eu fiquei até triste. Tipo, Enfim, pode passar. Nossa, enfim, pode passar. Não era para estar sem esse slide. Mas agora as outras coisas da comunidade. Tem esse cara que é o Needle. Needle é um projeto de injeção de dependência do próprio Uber. Eles têm uma CLI que serve para gerar código. Então você consegue fazer o root composition dele de forma mais fácil. É interessante vocês usam ele. Não é tão interessante se vocês não usam ele, mas é interessante no sentido de você ver como o Swift Syntax funciona em outros aspectos, que é a forma mais fácil de aprender a usar. Pode passar, por favor? Tem o Perpery, que é o cara que ajuda a identificar código não utilizado. Esse cara é interessante para quem não usa Buck. Então, usem ele. Mesmo que você não ligue para nada dessa palestra, use esse cara, ele é muito bom. Pode passar? Tem o Piranha. O Piranha do Uber também. Esse cara ele serve para você entender limpar código de remote config. Exemplo. Eu nunca usei ele de fato, eu sei que ele existe, e a ideia dele é olhar assim, opa, eu tenho uma feature flag, uma remote config, que eu estou ligando ou desligando uma certa área do meu app. Se eu desligar isso, o que eu preciso fazer para limpar esse código? Enfim, pode passar? Não prestei atenção em nada, então, e agora, o que eu faço? Pode passar? Tem o site da Apple, a documentação é péssima, mas eu acho interessante que lá embaixo tem a seção de exemplos, que daí você pode sair vendo como você usa isso. Pode passar? Esse cara é o cara mais importante de tudo, se você for fazer qualquer coisa com Swift Syntax. Sem ele, você vai perder 40 vezes mais tempo. A Vanessa está aqui de prova, o mestre não está aqui. As outras pessoas do iFood que também usaram. Beleza? Pode passar? Enfim, acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Peraí, tem uma pergunta lá. Tem outro microfone? Senão eu repito. Teste. A minha pergunta é meio aberta, assim, mas qual mais ou menos o trampo de fazer, tipo, linter ou fazer a geração de unit test? É um negócio muito trabalhoso ou você consegue, sei lá, só para dar uma ideia, assim, tipo, parece um negócio bem complexo, assim. É complexo. O linter foi fácil, porque a estrutura do código de network, nesse caso, era bem simples, e a estrutura do código de injeção de dependência nossa era bem simples. Bem simples eu falo, ela é bem concisa. Tipo, é fácil extrair informação nesses caras. A geração de unit test é complexo. Eu acho que eu gastei 1,5 fazendo isso. Mas a questão é, se vocês forem mexer com o Swift Syntax, a primeira vez que vocês forem mexer, vocês vão sentir as pessoas mais burras do mundo e mais improdutivas. Mas conforme você vai pegando, você vai falando assim, opa, agora clicou para mim. Então, tipo, conforme você vai fazendo script, você vai pegando proficiência, vai fazendo, e é bom. Eu acho os linters bem interessantes, no caso, porque tipo, você consegue fazer coisas que é baseado no domínio do seu aplicativo. Então, no caso, beleza, a gente tem a nossa camada de network, que é algo custo nossa, a gente consegue ir lá e fazer, opa, existe isso, existe esse problema aqui. Ou a nossa injeção de dependência. Então, tipo, e sei lá, SwiftLint não vai te dar isso, outros linters de mercado não vão te dar isso. Eu, particularmente, gosto muito disso, então, sou suspeito. Afinal, estou falando disso. Quer falar, Gil? Oi, Mendes. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pela apresentação, foi muito boa. Mas eu queria fazer uma pergunta no sentido da parte que você falou de geração de código. Para mim, acho que ficou mais claro o processo contrário. Tipo, eu tenho um código, eu fiz uma análise da ST dele e entendi componentes aqui, o que tá rolando. Mas e a parte de, caralho, como é que eu faço isso virar código de novo? O que acontece aí? Eu não entendi. Eu vou falar um caso curioso, que é...
Você teve... Se alguém que teve aula de compiladores na faculdade, talvez tenha visto isso. Mas existe uma coisa interessante, como você valida o seu parser de uma linguagem, você faz a ST, daí você cria um visitor que gera a sua própria linguagem. Que é um jeito de você falar assim, opa, eu consigo fazer um ciclo de volta, então meu parser funciona. Meu parser ele é 100% correto. Beleza. Dado isso, isso é uma forma de geração de código. Você pode compilar algo para ela mesma. É uma forma de você testar seu compilador. Mas, dado isso, beleza, eu tenho um problema A, eu tenho uma resolução B. Eu vou pegar, parsear, entender A, e vou falar assim, beleza, essa é a estrutura que eu tenho. Como eu derivo isso para chegar numa outra estrutura? Eu vou dar um exemplo que a gente usou, a gente tem um objeto complexo que ele precisava ser equatable, mas ele não era equatable. Parte dele era equatable. Então, a gente não podia acreditar na solução disso. Então, o que a gente fez? A gente implementou um equatable próprio, um cara que validava equalidade próprio em cima de uma estrutura de um objeto que tinha 400 propriedades diferentes em cascata. Mas é o caso de order, para quem é do iFood. É o objeto de compra, que vai para o carrinho. Mas, enfim. Daí a gente fez essa validação, então beleza. Agora eu consigo comparar qualquer order de forma justa, independente da implementação que eu estou usando. Porque eu tenho uma implementação de equatable que não força o objeto de fato ser equatable. Ajuda a te responder essa pergunta? Ajuda. Dentro do próprio Swift Syntax, então eu tenho o parser contrário. Eu consigo gerar o código se eu tiver Não, mais você estrutura, monta a você estrutura da forma que você quer. Então, tipo, vou dar um exemplo. No primeiro exemplo que eu dei, eu estava usando... Eu só capturei o nome. Eu posso capturar o nome, eu posso capturar variable declaration, posso entender toda a estrutura, capturar a estrutura dele dentro do meu próprio visitor e usar essa estrutura intermediária para gerar código. Que foi o que eu fiz de fato nesse exemplo. Então, mas o step gerar código, você implementou isso na mão, então? Sim. Era... Sim, mas eu uso a estrutura que eu parsei com Swift Syntax como base para gerar código. Faz sentido? Faz sentido. Não, faz bastante sentido. Muito obrigado. Mais alguém? Pra quem é do iFood, tem um talk disso gravado. Eu acho que ninguém entendeu quando eu dei. Eu acho que eu tô chegando nessa conclusão. E aí, Mentos? Oi. No começo você falou sobre, tipo, não faça isso e tal, né? E quando eu vejo esse tipo de solução, é muito aberto, dá para imaginar um monte de coisa para fazer, dá para imaginar um monte de coisa para ficar pouco produtivo e muito burro. O que você enxerga, tipo, que a gente não deveria fazer? Tipo, mano, não faça isso porque tem forma mais fácil de resolver, por exemplo. O que eu falei de não fazer é usar o Swift-C, emite não sei o quê. Aqui, programar em Swift é muito melhor do que você parsear um JSON que o compilador te mandou. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas tipo, Por exemplo, eu faço algo com... Não lembro aquele rolê de metaprogramação do Sorcery, certo. Ou eu invisto em algo assim, por exemplo. Ou é só quando é um caso muito específico, é algo quando é muito custom, ou tipo, vale a pena olhar para algo do mercado, ou até mesmo uma outra abordagem, por exemplo. O caso do Sorcery, eu acho que ele é muito bom na questão de gerar código, e é bem capaz que ele use o Swift Syntax por trás. Eu acho que ou ele usa o Swift Syntax ou o SourceKit, que é análogo. São diferentes, mas fazem quase a mesma coisa. Eu acho que varia de caso para caso. Eu acho que o Sorcery é muito bom para gerar código, mas eu acho que se você quiser fazer um linter com ele, você não vai ter grandes respostas. Eu sou mais produtivo fazendo um linter no Swift Syntax, por já ter feito mais coisas com o Swift Syntax, do que usando o Swift Linter, fazendo um custom linter e usando um fork dele. Que ele usa o SourceKit por trás e eu não manjo, você não me ensinaram. Teria que aprender. Então, eu acho que varia muito sobre o que você está querendo resolver, e quais são as suas habilidades. Eu acho que aprender o Swift Syntax é interessante, porque te dá muita abertura para aprender muita coisa. Dado isso, eu vou dar um exemplo. Eu sei muito mais como o Swift funciona por trás por conta do Swift Syntax, por saber quais são as sintaxes, os tokens que o compilador está olhando. Por exemplo, aquele pattern binding list no variable declaration que eu falei. Você pode ter um let a igual a 1, vírgula b igual a 2.
Eu nunca imaginei, opa, é por isso que existe esse cara no meio. Então eu falo assim, isso está me abrindo a mente, de certa forma, tipo, quais são as estruturas da sintaxe do Swift que são válidas. Mas, enfim, é interessante, eu acho que é uma brisa. Boa. Top. Opa. E aí? Olá. A minha dúvida é, tipo, qual momento você chegou até o Swift Syntax? Tipo, qual foi o problema que vocês estavam tendo que você falou assim, ah, beleza, acho que agora faz sentido eu gastar tempo, tipo, mergulhando nisso, chegando até isso, tipo, porque você falou, tem 50 desenvolvedores iOS agora no time, então o Codebase é antigo, já é velho, tem muita gente codando e tal, então, tipo, qual foi o momento que vocês no time de plataforma falaram assim, ah, acho que agora é hora de usar esse cara porque a gente precisa fazer um refactor muito grande, ou porque a gente precisa garantir alguma entrega muito grande. Isso que pra mim eu fiquei só curioso. Não, Falei tudo assim, bem. caralho, eu conheço você, e eu falei assim, gente, que doido. Teve duas coisas que aconteceram simultaneamente. Uma era a nossa injeção de dependência, a gente nunca foi feliz com ela. Funciona. Mas a questão ela é frágil. Isso dá um medinho, sabe? Enfim. Nunca foi feliz. Eu tava falando para as pessoas que eu sou superlativo, é tipo isso. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer com isso é o fato dela ser frágil, não durmo tranquilo. Algum fluxo adverso vai quebrar o app e a gente vai ter que subir uma versão nova para resolver esse problema. Então, eu acho que essa parte de ter um lint em cima da nossa injeção de dependência foi muito importante. Tipo, falar assim, beleza, hoje eu durmo tranquilo. Eu sei que ninguém vai conseguir commitar código na main referente a que quebre a nossa injeção de independência. Então, isso foi uma coisa muito importante pra gente. E eu acho que o segundo ponto foi, tipo, beleza, a gente fez o refactor de analytics, e a gente falou assim, putz, a adoção tá baixa, né? Como a gente consegue fazer as pessoas, de fato, fazerem isso? Migrarem o antigo. Então, a gente falou assim, acho que as pessoas não querem migrar porque é chato. Então, e existe o passo manual, beleza, vamos criar algo que é mais automático e tenha menos esforço. Então, eu acho que foram essas duas coisas. Daí abriu a porteira e agora a gente é louco por isso. Fala no microfone. Calma aí, eu tô lembrando da resposta sua, tomei uma cervejinha. Eu tô pensando assim, tipo, se o seu primeiro problema era a questão de garantir que as injeções de dependências estavam registradas ali, qual momento você falou assim, faz mais sentido eu olhar essa ferramenta para ela analisar isso para mim, eu gastar essa energia nisso, o time nisso, do que, por exemplo, rodar testes end-to-end em alguns fluxos específicos que você queria garantir? Que seria, sei lá, talvez mais conhecido no mercado, mais fácil, menos imersão. Estou perguntando mais no dia a dia real, que a gente não tem vocês para ver isso. A gente tem teste automatizado, mas não cobre o app inteiro. Então, acho que, pra gente, é muito mais fácil a gente criar um linter e ser seguro do que a gente depender de um teste que a gente não roda com tanta frequência como os nossos outros testes. Então, eu acho que é muito mais a questão disso. Tipo, nossos testes automatizados não cobrem o app inteiro ainda. Então, eles em si, por si só, não resolveriam o problema. Mais alguém? Não? Ali um, duas? Não? Obrigado, gente. Valeu, Mendes.